Então, vamos lá para a nossa segunda aula, de tudo sobre fios, né? Na primeira aula falamos sobre as agulhas, certo? E agora a gente vai falar qual é o melhor fio. Assim como eu falei sobre as agulhas, o melhor fio é o melhor fio para você. É uma coisa muito pessoal, depende muito da peça, né, que você for usar. Como, por exemplo, tá? Se eu for fazer uma bonequinha dessa aqui, eu vou usar o fio amigurumi, né? Que é esse aqui, ó. Tem gente que não usa o fio amigurumi porque às vezes não encontra. E aí eu digo para vocês que não ter o fio, para mim nunca foi uma possibilidade de não fazer a peça, tá? Eu aprendi com o passar do tempo, ó. Existem outras marcas, como essa daqui, que você pode usar para fazer um amigurumi também, certo? Existe a Anne, que você vai usar no fio duplo, tá? Se você não tiver um fio na cor que a cliente queira, na marca Amigurumi ou na Amigo Love, ou na Balloon Amigo, que também eu uso muito a Balloon Amigo para fazer amigurumi, né? Você pode substituir por outra marca, né? Você só tem que ter ser maleável com relação à espessura, tá? Como, por exemplo, a amigurumi, ela tem um texto de 492. Já a Amigo Love, ela é um pouquinho mais espessa. Ela tem um texto de 600. Só que, com a minha experiência, eu sei misturar as duas em uma peça só e ficar excelente, tá? Como, por exemplo, a amigurumi eu uso com agulha de número 3 milímetros, tá? Eu gosto de usar amigurumi com agulha 3 milímetros, mas tem gente que já gosta de usar com a 3,5, tem gente que já gosta de usar com a 2,5, tá? E como eu falei no vídeo anterior sobre as agulhas, isso é muito pessoal. O amigurumi feito com o fio amigurumi, ele é excelente, ele fica muito legal, né? É um fio próprio para esse tipo de trabalho. Então, assim, eu não deixo de usar o fio amigurumi para usar outro tipo de fio. Eu só substituo esse fio para fazer um amigurumi se não tiver de jeito nenhum no mercado, se não conseguir achar a cor que o cliente quer. E aí eu substituo por um Amigo Love, né? Ou por um Balão Amigo, ou até mesmo por uma Anne. E a Anne a gente tem que usar o fio duplo, porque ela é um pouquinho mais fina. E aí, eu usando o fio duplo, ela fica mais ou menos na espessura do amigurumi. Com relação agora ao barbante, né? Ao barroco, até outro tipo de marca de barbante. Eu também faço amigurumi com o barroco, tá? Outras marcas por aí de barbante eu não gosto muito de usar, porque elas são ásperas, não são macias. E aí o amigurumi é uma peça muito delicada, né? E aí, quanto mais delicada o fio, também a peça ficará mais bonitinha. E o barroco, eu também uso para fazer uma peça, por exemplo, maior, né? Uma bonequinha dessa daqui que tem 30 centímetros, feita com amigurumi. Se você usar o fio barroco ou um barbante de espessura 6, que com essa espessura de barroco, de barbante, eu gosto de usar a agulha 4. E aí ele vai ficar na faixa de uma bonequinha dessa de 30 centímetros, ela vai ficar na faixa de quase 40 centímetros. E aí é uma opção maravilhosa para um cliente que quer uma peça maior, que você não tem que aumentar a receita ou procurar uma receita maior, certo? Você usa a mesma receita, só vai mudar o fio, que vai ser mais grosso, e a agulha, que vai ser maior também, para a peça ficar maior, tá? Falando ainda do barbante, é um fio que eu adoro para fazer bolsas, tá? Se você é fã de fazer bolsas de crochê, o barbante é um fio excelente. Eu uso ele também em fio duplo, tá? Se eu fizer uma bolsa, se eu for usar o barbante, eu quiser que ela fique um pouco mais grossa, né? A espessura dela, como se fosse com um fio náutico, por exemplo, eu uso o barbante em 2 fios. E aí eu aumento a agulha também, eu vou usar a agulha 6, tá? Com o fio único do barbante 6, eu uso a agulha 4. E se eu for usar fio duplo do barbante 6, eu uso a agulha 6,
tá bom? E também com o barbante, também a gente tem várias opções de fazer vários outros tipos de peça, ou como uma sacolinha como essa daqui que foi feita na Páscoa, né? Tem lá no canal, no Instagram, a receita gratuita dessa cenourinha que você pode encher de chocolate. E existe várias peças maravilhosas, mantas, capas para almofadas que a gente pode fazer com o fio, o barbante, tá bom? E agora vamos falar de fio de malha, né? O fio de malha, olha só. Essa marca aqui é uma marca de espessura de 25 milímetros, esse fio. Com relação à agulha, como eu já falei anteriormente, se eu for fazer um cestinho, com esse fio aqui, que é o fio, vou até dizer a marca, não tem problema, é da Fischer Fios, o extra premium, né, de 25 milímetros. Eu uso a agulha 6, porque o cesto vai ficar mais firme, vai ficar mais durinho, entendeu? Então, quanto menor a agulha, ó, aqui na indicação ele tem a agulha de 5,5 até a 8, né, no rótulo. Só que para o cesto de fio de malha, eu gosto de usar a agulha 6 com ele, para o cesto ficar firme, mais durinho. E se eu for fazer um coração, ou se eu for fazer uma peça como essa daqui, por exemplo, que é um descanso de copos, eu uso a agulha 8, tá? Porque não preciso que eu particularmente. Mas aí se você quiser que a peça fique mais durinha também, você pode continuar com a agulha 6. Porém, a quantidade de carreiras vai ser maior. Por exemplo, se você usar a agulha 6 para fazer uma peça dessa daqui, por exemplo, né? Aqui eu fiz 4 carreiras. E aí 4 carreiras com esse fio aqui e a agulha 6, ela vai ficar bem menor. E aí você vai, se você quiser que ela fique nesse tamanho aqui, você terá que aumentar a quantidade de carreiras, tá bom? Aqui, como eu fiz, a última carreira eu fiz numa sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Se eu fizer com esse fio de 25 milímetros e a agulha 6, eu vou ter que fazer bem mais. Eu vou ter que fazer aí no mínimo 2 carreiras a mais para que ele fique nesse tamanho aqui, tá bom? Então, se você fizer com a agulha 8, aí já há uma possibilidade de não precisar fazer mais carreiras para ele ficar nesse tamanho. Deu para entender? Que o fio usado e o tamanho da agulha vai definir o tamanho da sua peça, tá bom? Então, fiquem ligados nisso aí. Tem outro fio também aqui, que ele não é muito comum, que é o fio capro. Eu adoro esse fio para fazer bolsas. Ele é um fio como se fosse de papel, de reciclado, né? Fio de ráfia, como vocês dizem. E eu uso muito ele para fazer bolsas. Não gosto de fazer cesto com ele porque ele é fininho, ele é leve. Então o cestinho ele não vai ficar muito bem estruturado. Mas para bolsas ele é excelente porque ele é um fio super leve. A bolsa vai ficar assim, além de linda, ela vai ficar numa leveza maravilhosa, num peso maravilhoso. Agora, quanto ao fio náutico, né? Esse aqui é aquele fio náutico de 5 milímetros da Círculo. Com ele eu faço bolsas, eu faço cestos, kit de higiene, faço descanso de copo, né? Várias peças, dá para você fazer suplá. E várias peças maravilhosas, porque é um fio lindo, ele tem um brilho discreto, é um fio excelente que não suja muito. Se você passar um paninho, ele já dá uma limpeza boa. É um fio que não fica velho. Eu tenho bolsas de fio náutico aí que faz há muito tempo, uns 2 ou 3 anos, e a bolsa tá lá novinha, não fica velha, né? E esse outro fio aqui é um fio importado. Ele tem uma espessura mais grossa, né? Ele é de 8 milímetros, que eu uso a agulha 6 com ele. A 6 ou a 7, tá? É um fio que eu não gosto muito para bolsas, porque vai ficar bem mais grosso, a bolsa vai ficar mais grosseira, vai ficar mais pesada, né? E para essa espessura de fio aqui, de 8 milímetros, esse fio de polipropileno, eu prefiro usar para fazer os cestinhos, tá? Os cestos, ou cestão, ou o cestinho cachepô, ele é excelente para esse tipo de peça, tá? E se você for fazer uma bolsa, o de 5 milímetros é excelente.
Fio de malha para fazer bolsa, eu não gosto muito, porque dependendo do tamanho da bolsa, a bolsa também vai ficar pesada, né? Dependendo da espessura do fio de malha, tem fios de malha de 36 milímetros, que é bem grosso, então ele fica perfeito para fazer um cachepô, um cesto, mas para fazer bolsa, quanto mais fino o fio, melhor, certo? Por exemplo, esse cestinho, esse cachepôzinho aqui de fio náutico, ele foi feito com esse fio aqui, de 5 milímetros. Desculpa que eu tô com a gripe que não passa. Ele foi feito com um fio de 5 milímetros, tá? E ele ficou com a agulha 5 e ele ficou super bem estruturado, tá? Super bem estruturado. Se eu fizer um cestinho desse aí com um fio de malha, ele vai ficar também super bem estruturado. Eu uso a agulha 6, como eu já falei. Porém, porque o fio de malha é mais grosso, né? Ele vai ficar maior, tá? Então, qual é o melhor fio? Isso também é um assunto pessoal. O melhor fio é aquele que vai depender de qual peça você for fazer, né? Eu não deixo de comprar, por exemplo, um fio de malha extra premium para ela comprar um reciclado, porque eu já tive experiências de desperdício de material. Eu já tive uma experiência horrível de desperdício de material com o fio de malha reciclado. Então, porque tem muitas emendas, a espessura do fio não é a mesma. Então, se você achar uma partezinha que vai ser muito fininha do fio, você vai ter que despeçar aquela parte, você vai cortar. E aí, se tiver outra parte que seja bem mais grossa, você também vai ter que cortar e jogar fora. E aí é um desperdício de material que, no final, né, em relação ao financeiro, não vale a pena, tá? Aqui você vai aproveitar 100% de um fio premium. Você não vai desperdiçar nenhuma parte desse fio. Então, vale muito a pena. A peça vai ficar igualzinha, né? Ó, por exemplo, aqui, esse cestinho. Ele foi feito com fio premium, esse fio aqui da Fischer. Ele fica, um acabamento fica perfeito, ó. O cesto ele fica retinho, todo por igual, tá? Você não tem a preocupação de estar tensionando o ponto em uma parte e em outra parte não, porque ele é igual, o fio é igual, a espessura é a mesma, então ele vai ficar, o cestinho ele vai ficar perfeito. A sua peça vai ficar linda. Um suplá feito com fio de malha premium fica a coisa mais perfeita do mundo. Tá? Então, tá aqui as possibilidades de fios no mercado são muitas, tá? Você só tem que decidir qual é a peça que você vai fazer para você comprar o fio ideal para cada peça que você for fazer. Então, está aqui a minha dica sobre os fios, né? Espero que tenha esclarecido essa parte para vocês. E se existir mais alguma dúvida, é só falar lá no meu direct do Instagram Fios que Formam Oficial ou no meu WhatsApp que vai ter lá no Instagram também, tá bom? Até a próxima aula.